Hoje a gente vai falar sobre uma pesquisa acurada que um médico fez que comprovou que Jesus era cheio do Espírito Santo. Esse é o nosso segundo vídeo de uma série de 4 sobre os evangelhos. Nosso primeiro vídeo foi sobre o evangelho de Marcos e hoje a gente vai falar sobre o evangelho de Lucas. E sendo assim, se no evangelho de Marcos a gente pôde perceber que Marcos ele se concentra em demonstrar Jesus em ação, dando ênfase nos milagres, nos sinais, na operação de cura, na expulsão de demônios que cruzam o seu caminho, o evangelho de Lucas toma um caminho um tanto quanto diferente. Para muitos, Lucas, o evangelho de Lucas, é conhecido como o evangelho do perfeccionismo, o evangelho da perfeição, porque é um evangelho carregado de detalhes. Então, Lucas é extremamente detalhista na sua escrita, mostrando detalhes singulares que os outros evangelhos não conseguiram demonstrar com a sua ótica. Lucas, ele faz isso com muita maestria. O evangelho de Lucas tem creditado, obviamente, Lucas sendo o seu autor. E é interessante perceber que, por vezes, existe uma ideia de crítica autoral para se descobrir e se questionar quem de fato é o autor dos livros da Bíblia. E quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, diferentemente até dos outros e de muitos outros livros da Bíblia, o Evangelho de Lucas é aquele que foi mais aceito com facilidade, onde não se houve dúvida em constatar que era de fato um livro inspirado e deveria estar no cânon, sendo um livro inspirado por Deus, e isso considerado e aceito na comunidade com muita facilidade. Talvez isso aconteça, e um dos motivos do porquê esse livro foi tão aceito de forma, sendo um documento tão confiável, até o herege Marcião dizia que o evangelho de Lucas era o evangelho, por assim dizer, verdadeiro, único e perfeito. Talvez isso aconteça porque o próprio Lucas deixa muito claro que ele faz uma pesquisa acurada. A gente vai ver isso no capítulo 1, no versículo 3 do próprio evangelho de Lucas. E essa pesquisa acurada, Lucas ele pesquisou para montar o conteúdo do evangelho que ele iria narrar. Essa pesquisa acurada, ela foi feita com testemunhas oculares e que estavam vivas no contexto de Lucas. Sendo assim, isso dá muita confiabilidade para o evangelho de Lucas. E quando a gente fala desse autor, Lucas foi o grande historiador da igreja Eusébio de Cesareia, o primeiro a dizer que Lucas era um homem natural da Antioquia e que ele foi um médico. Essa afirmativa de Eusébio de Cesareia nunca foi questionada. Existe um consenso acadêmico muito bem aceito que comprova e aceita que Lucas ele foi de Antioquia e foi um médico. Lucas ele é tratado na Bíblia por algumas vezes. No Novo Testamento, por exemplo, ele é mencionado por 3 vezes. O apóstolo Paulo é o dono de todas as menções que são feitas a Lucas no Novo Testamento. E, logicamente, por toda a Bíblia, já que ele é mencionado só no Novo Testamento. O apóstolo Paulo mencionou Lucas na carta aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 14. Mencionou Lucas na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, no versículo 11. Mencionou Lucas na carta a Filemon, que tem um capítulo único, no versículo 23 e 24. Lucas foi um companheiro inseparável de Paulo nas suas viagens missionárias. Talvez esse seja o motivo pelo qual Paulo é aquele que menciona Lucas todas as vezes que ele é trago, de fato, à Bíblia. Apesar de ser um autor de 2 livros extremamente importantes, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, Lucas aparece e é mencionado somente essas 3 vezes. E, em termos da narrativa bíblica, ele vive no anonimato, mas ainda assim é extremamente importante, sendo acreditado como autor desses 2 livros que para nós é de suma importância para o cristianismo. Lucas ele escreve esse evangelho, e ele diz isso nos primeiros versículos do capítulo 1, do seu livro. Ele escreve o seu evangelho, ele relata o ministério de Jesus para um homem chamado Teófilo. E esse Teófilo, a gente não sabe muito acerca desse personagem. Entretanto, é claro que o propósito da escrita de Lucas não era simplesmente entregar um documento a um homem chamado Teófilo. O propósito de Lucas é bem evidenciado no versículo 4, quando ele diz que ele queria entregar essa escrita a Teófilo
para que as verdades acerca de Jesus Cristo fossem sanadas e ratificadas. Então o propósito do livro de Lucas é encontrado no próprio livro de Lucas, no capítulo 4, e o propósito é trazer ênfase às verdades do que o ministério de Jesus fez, e Lucas registra isso muito bem. Lucas, quando escreve esse evangelho e entrega ele a Teófilo, obviamente que é um destinatário primário do evangelho de Lucas, a ideia não é que esse evangelho ficasse apenas com Teófilo. É claro que haviam segundas intenções e haviam destinatários secundários, sendo um número maior de alvos do público de Lucas. O evangelho de Lucas foi escrito para um público demasiadamente gentil, acredita-se nisso. E quanto à datação do evangelho de Lucas, pode ser que o evangelho de Lucas tenha sido escrito por meados de 60 depois de Cristo. Alguns gostam de colocar a data para depois de 70 depois de Cristo. Então não existe um grande consenso nesse sentido. Existem bons argumentos para que o evangelho tenha sido escrito 70 depois de Cristo. Existem bons argumentos para que o evangelho também tenha sido escrito em 60 depois de Cristo, sendo um pouco mais para trás. Provavelmente esse evangelho teria como destino os gentios, devido aos próprios temas propostos no evangelho, como a gente já vinha dizendo. E uma das grandes evidências que pode fazer com que esse evangelho tenha destino aos gentios, depois de estar às mãos de Teófilo, o que acredita é que Teófilo foi o patrocinador do evangelho de Lucas. Teófilo, ele foi o cara que fez o evangelho de Lucas, fez a escrita do evangelho de Lucas ser possível, já que escrever um documento como esse nessa época não era algo tão fácil de se fazer e nem tão barato. Então Teófilo seria ali o patrocinador que a partir de então faria com que esse escrito, que esses documentos chegassem a uma outra comunidade de gentios. Então essa talvez seja a ideia, e é muito reforçada essa ideia, já que Lucas também é o autor do livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro extremamente destinado também a gentios, já que a gente vê a igreja saindo do contexto judaico e o evangelho chegando aos gentios. Inclusive, pessoal, muitos acreditam que o evangelho de Atos, e eu acredito que não há dúvida nisso quando a gente faz essa leitura corrente, o evangelho de Atos, não, o livro de Atos, ele é uma continuação do evangelho de Lucas. Então, sendo assim, muitos até chegam a questionar e usar argumentos para se de fato existe a necessidade de separar os dois. Alguns acreditam que Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos era até um volume apenas. Outros defendem a ideia, a qual eu também concordo, de que há uma separação, mas realmente há uma continuação. Talvez seja por isso que o evangelho de Lucas se concentre tanto em trazer temas pneumatológicos, a falar sobre o Espírito Santo. Lucas é o evangelho que mais fala sobre o Espírito Santo. Talvez o tema que Lucas traga ênfase é o Espírito Santo no seu evangelho. Lucas, ele apresenta um Jesus cheio do Espírito Santo e dependente do Espírito Santo para realizar seu ministério. Se somarmos todas as menções do Espírito Santo dos outros 3 evangelhos, nós não alcançamos, para que você tenha noção, o número de vezes que Lucas menciona o Espírito Santo. Lucas é o evangelho que mais resgata ainda princípios veterotestamentários, ou seja, do Antigo Testamento. Isso é interessante porque Lucas é o único gentil autor de um livro do Novo Testamento da Bíblia. Todos são de origem judaica, que escrevem no Novo Testamento, mas somente Lucas tem uma origem gentílica. Acredita-se que Lucas era um gentil de Antioquia, que se tornou um médico, e a gente já falou um pouco sobre isso. Mas ainda assim, apesar disso, Lucas é aquele que mais resgata princípios veterotestamentários. Ele demonstra uma enorme preocupação, por exemplo, social, com os pobres, com os cegos, com as viúvas, e vale destacar o fato
de que as mulheres no Evangelho de Lucas têm uma posição de destaque muito grande. E quando a gente olha para esse destaque nessa preocupação social, a gente vê que Lucas está resgatando um princípio veterotestamentário do próprio Pentateuco, que se preocupava muito com isso. Então Lucas faz isso muito bem. Sendo assim, o Evangelho de Lucas nos chama a perceber a importância do Espírito Santo sendo retratada no ministério de Jesus. Jesus é apresentado por Lucas sendo cheio do Espírito Santo e dependente do Espírito Santo para realizar o seu ministério. Isso nos faz perceber e aponta para o fato de que nós temos que, por meio do Espírito Santo, nos conformar com o caráter de Cristo todos os dias. O Espírito Santo vai nos conformando no processo de santificação com o caráter de Cristo todos os dias. E nós, assim como Jesus, somos totalmente cheios do Espírito Santo, totalmente dependentes de sermos cheios do Espírito Santo. E Lucas faz isso muito bem, nos ensinando isso por meio do ministério de Jesus. Eu espero ter te ajudado até aqui. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.